Hoje o vídeo bom demais também. Nossa senhora, essa semana tá boa demais de vídeo, né? Pra falar a verdade. Top 3 fundos imobiliários, porque realmente eu tinha esquecido. Aí eu tava respondendo o comentário de vocês e vi esse comentário aqui, ó. E aí eu me lembrei que dá pra gravar o top 3 fundos imobiliários pra este mês. Já vou pegar ali pro mês 7 também. Quais são mais descontados, na minha opinião, em relação também ao risco-retorno no momento atual que estamos. Com a taxa Selic, que foi definida lá pelo Copom na quarta-feira. Já fiz o post no Instagram te explicando tudo, porque eu não acho que merece um vídeo no YouTube. Afinal, todo mundo fica postando vídeo no YouTube como se fosse mudar muita coisa. Na verdade, não muda nada na nossa estratégia, né? Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo, que lá tem muito conteúdo também, tá? Muito conteúdo também, de verdade. Então, segue aí no Instagram, que é OH Léo Alves. Mas, inevitavelmente, com a taxa Selic em 15%, os fundos imobiliários, eles são pressionados para baixo. Mesmo que a taxa de juros futura já esteja um pouquinho mais baixa, eles são pressionados para baixo porque, realmente, a taxa de atratividade dos fundos imobiliários, elas precisam aumentar para que faça sentido eu colocar o dinheiro em fundo imobiliário e não em renda fixa. Então a gente tem alguns fundos imobiliários que ainda estão muito atrativos, tanto pelo desconto quanto pela rentabilidade, mesmo nesse momento que o IFIX já deu uma valorizada, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o quanto que o IFIX já valorizou desde o início do ano para cá, já foi mais de 10%. Aqui daquele momento que eu tava gritando para vocês que os fundos imobiliários estavam descontados demais, já valorizou aí 15%. Então mesmo com essa valorização de 15% do IFIX, ainda temos fundos descontados. Isso mostra o quanto os fundos estavam realmente descontados naquele momento. E nesse momento muita gente me pergunta: Léo, os fundos imobiliários estavam descontados lá em janeiro. Eu não consegui comprar tudo que eu queria. Ou eu não tinha dinheiro para comprar, ou eu não comprei, perdi a oportunidade. O que eu faço agora nesse momento? Tá na hora de comprar ou não? E aí eu te digo, ainda tem oportunidade em fundo imobiliário, mesmo que tenha subido. Ó, tá até escrito aqui na caneca, ó. Nem tudo que cai, dá um foco, vamos ver se vai focar. Nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que subiu deixou de ser oportunidade. Então o que você precisa entender de verdade é se o fundo realmente está descontado, pagando bem, enfim. E aí eu vou trazer 3 fundos imobiliários aqui. Antes da gente entrar na parte de fundos imobiliários, eu preciso te trazer uma notícia rápida sobre uma vitória que a gente teve no Congresso, que foi votado sobre o IVA, lá no início do ano passado, com a criação desse novo imposto chamado IVA, para poder padronizar os impostos, né? O PIS, COFINS, o ISS, ia sair, ia entrar o IVA, e o nosso querido Haddad estava querendo colocar o IVA nos fundos imobiliários. Então, a estrutura dos fundos imobiliários, ela é isenta até o momento. Então, a gente tem lá receita imobiliária, despesas, e aí vem o resultado. Desse resultado, 95% é distribuído e tudo aqui isento. Ele é um mecanismo isento, uma estrutura isenta. Ele nasceu com essa característica e justamente nasceu assim para estimular o setor imobiliário, estimular o setor do agronegócio. E aí o Haddad queria colocar o IVA, que era um imposto, pegar a receita imobiliária, cobrar um imposto, depois despesa financeira, despesa operacional do fundo e depois o resultado. E ainda teve aquela ladainha de que você não ia pagar o imposto, quem ia pagar era o fundo. Essa ladainha é foda, né, cara? Meu Deus do céu, não faz sentido. Mas enfim, notícia rápida, o Congresso derrubou o veto, então os fundos imobiliários na estrutura continuam isentos. E aquele papo dos 5%, os 5% de taxação nos dividendos dos fundos imobiliários, nos proventos, os rendimentos dos fundos imobiliários, esses ainda continuam valendo na MP, que é a medida provisória. Então a gente ainda vai lutar por essa MP. Mas a primeira parte, que era não deixar o IVA entrar nos fundos imobiliários, a gente ganhou. Vencemos, tá? Vencemos. As cadeiras do agronegócio, do setor imobiliário é muito forte no Congresso. Então acredito que eles vão defender isso aí com unhas e dentes. E sendo bem sincero, pode ser que passe, mas tem ainda uma possibilidade, uma esperança de que os dividendos também não sejam taxados, né? Os proventos também não sejam taxados. Mas só de saber que não vai cobrar o IVA, pô, já tá bom demais, assim. E às vezes eu acho que isso é até uma estratégia do Haddad, né? Joga uma bomba, ai meu Deus do céu, todo mundo espera. Aí ele joga uma granadinha lá, uma granadinha escondida. Aí todo mundo vê a bomba, joga a bomba fora e a granadinha explode. Mas já fiz um vídeo sobre isso e te mostrei que mesmo se os dividendos forem taxados em 5% dos fundos imobiliários, os proventos dos fundos imobiliários forem taxados em 5%, ainda serão um excelente veículo para você conquistar sua renda passiva, para você investir, porque vai ter correção de preço, né? E a gente precisa de mais tempo para discutir sobre isso. Dito isso, quero te mostrar 2 gráficos de 2 fundos de fundos. E eu tô usando esses 2 fundos de fundos, um é o HFOF e o outro é o CAFOF, porque os fundos de fundos, o que eles fazem? Eles investem em fundos imobiliários. Então eles precisam estudar o cenário dos fundos imobiliários para poder investir em fundos imobiliários. E normalmente quando os fundos de fundos são bons, eles trazem esses estudos que eles fizeram dentro do seu relatório. Então mesmo que você não tenha nenhum fundo de fundo na sua carteira, é legal que você lê o relatório gerencial desses fundos de fundos, que você vai tendo um pouquinho mais de conhecimento ali dentro do mercado macroeconômico. Muita gente me pergunta, como é que você fica sabendo de notícias do mercado e tal? Eu leio relatórios de gestores, eu leio inúmeros relatórios, né? Eu não fico lendo notícia.
Notícia eu não leio, eu leio relatório. Porque notícia eu já te provei que muitas vezes é sensacionalista e que não condiz muito com a verdade não. Inclusive no vídeo que a gente soltou lá de XPML, você viu que, pô, não faz sentido a gente olhar para aquelas notícias, meu Deus do céu, cabulosas, apocalípticas, né? Depende do que você acha do relatório, depende da sua opinião de análise. E aqui na parte do HFOF, eu peguei esse gráfico aqui da comparação de segmentos, aqui tem o HFOF e aqui tem o IFIX. Eu não quero que você olhe do HFOF, tá? Não quero que você olhe do HFOF, eu quero que você se concentre aqui na parte do IFIX. Essa aqui é a composição de segmentos do IFIX. Perceba, o IFIX, que antes era praticamente 100% fundos de tijolo, hoje 42% do IFIX é de fundo de papel, ou seja, tem fundo de papel para caramba no IFIX. E o setor corporativo, que são de lajes corporativas, 8%, logístico, 16%, renda urbana, 6%, shoppings, 13%, outros que vai englobar um monte de setor, agência, cemitério, universidades, um monte. Aí fica 9%, e aqui de FOFs, 6%. Perceba, quais são os dois setores que mais destacam dentro dos fundos de tijolos? É o setor logístico e o setor de shopping, beleza? Aí tudo certo. Quando você olha para as carteiras de FOFs, grande parte fala que tem dobro de desconto, e realmente tem o dobro de desconto, só que grande parte da carteira está descontada pelo patrimonial, porque eles têm muito fundo de laje. E olha só os fundos de laje aqui, por exemplo no HFOF, 23% da carteira do HFOF é de laje. As lajes, elas estão descontadas desde 2020, concorda? Desde quando aconteceu a crise, pandemia e tal, descontou, e aí de lá pra cá elas não conseguiram recuperar como um todo, não conseguiram mais recuperar. Você vê todos os fundos de laje, praticamente todos os fundos de laje estão com um desconto maior do que o normal. E aí, trazendo aqui um outro gráfico agora do CAFOF, aqui você consegue perceber a variação do IFIX no mês. Então, como que o IFIX performou no mês de maio? Presta atenção, ele subiu 1,44%. Só que desse 1,44%, da onde que veio essa valorização? Olha lá, o agro valorizou 4,57%, os fundos agro, os multi-estratégias 2,91%, os de agências 2,65%, os de CRIs 2,13% e os de escritórios 1,87%. E os outros estão aqui embaixo. A logística valorizou muito pouco, renda urbana valorizou muito pouco, shopping valorizou muito pouco. E aí, quando a gente pega agora a variação do IFIX desde o início do ano, lembra lá dos 15% que variou o IFIX, basicamente? Desde o início do ano? Na verdade, aqui desde o início do ano dá 10%, né? 15% foi do poço aqui, mas desses 10% que variou o IFIX, da onde que veio essas variações? 12% multi-estratégia, 12% shopping, 12% escritório, 12% híbrido, por exemplo, GARI, KNRI, híbrido que tem ou papel e tijolo, ou dentro do tijolo, dois tipos de tijolo, é CRI, FOF, logística, agência e renda urbana. Perceba, os dois grandes setores de tijolos, que é logística e shopping, varejo, valorizou 10, 12%. Valorização grande, né? E quando a gente olha e pega o consolidado dos fundos de logística, dos fundos de shopping, dos fundos de laje, dos fundos do agro, se a gente pega o consolidado de cada um deles, todos ainda estão descontados em relação às suas médias. Todos ainda estão descontados. Só que tem alguns que estão mais descontados que os outros. Quais são os que estão mais descontados? Shopping, laje e agro. Shopping, laje e agro. Esses são os que estão descontados. Logística já valorizou e já está muito próximo do que era a média. Já está muito próximo do patrimonial. Então, como logística é um setor que, na minha opinião, é o melhor setor dos fundos imobiliários e que realmente é muito estável, muito constante, muito frequente, ele desvaloriza menos e ele valoriza mais rápido. Então, quando tem uma crise, ele desvaloriza menos. Logo, se ele desvaloriza menos, ele, em geral, vai ter menos desconto mesmo. E aí, quando tem um sinal de melhora, ele valoriza rápido. Então, você tem pouco tempo para comprar logística. Pouco tempo para comprar logística. A mesma coisa acontece com renda urbana. Hoje, se você olha os fundos de renda urbana, está muito menos descontado em spread de rendimento do que o setor de shopping, de laje e de terras agrícolas, por exemplo. Ou seja, se hoje você vai fazer um investimento, você vai olhar o quê? Você vai olhar o quê? Shopping, laje e terras agrícolas? Não, você vai olhar tudo. Por quê? Presta atenção. Se o logística, ele já valorizou pra caramba e tem pouco spread, se eu encontro um fundo bom de logística que ainda tá descontado, vai ser aporte óbvio. Se eu olho renda urbana, todos já estão valorizados, basicamente todos já estão na média. Mas eu vejo encontro um fundo imobiliário que ainda tá descontado e que ele é bom, porque não basta estar descontado. Lembra que desconto, pô, a gente precisa entender o porquê do desconto. Se o fundo ainda tem fundamento, tá bom, e o desconto é irracional, pô, se a média já está valorizada e ele ainda tá descontado, a tendência é que ele regrida pra média também. Então eu vou olhar o logístico e o renda urbana bem direitinho para ver se tem algum desconto remanescente. Se tiver, eu tenho que aproveitar o mais rápido possível. E dentro de laje, que é o setor mais descontado hoje, de shopping e de terras agrícolas, eu ainda tenho mais tempo para aproveitar de oportunidade. E não necessariamente porque eu tenho mais tempo que eu vou deixar de aproveitar agora. Então eu já vou começando a fazer as minhas compras. Já deveria ter começado há um tempo antes, se você me segue, né? Mas enfim.
Quais são os 3 fundos imobiliários que a gente vai falar? Eu já vou dizer o nome dos fundos imobiliários agora, porque só vai continuar no vídeo quem realmente quer entender o motivo. A gente vai ler relatório, a gente vai entender o porquê que eles ainda estão descontados. Você que quer entrar no vídeo aí só pra saber quais são os fundos, que eu sempre vejo um engraçadinho falando assim, ó, vou economizar seu tempo, os fundos foram... Mas não é casa de análise aqui, né? Não tô recomendando fundo. Enfim, eu vou te dizer os 3 fundos imobiliários caso você queira só saber os nomes. É o RECR11, o RZTR11 e o GGRC11. A gente vai estudar cada um deles aqui agora e vamos começar aqui pelo RECR11. Por que o RECR11? O RECR, ele é um fundo de papel, fundo de papel. E os fundos de papéis, a gente tem uma facilidade muito maior para poder precificar eles do que os fundos de tijolos, porque eles são muito mais acoplados ao seu valor patrimonial. Uma dívida, ela não valoriza. Então, se você vê um fundo imobiliário de papel com PVP maior do que 1, em geral, você não vai comprar esse fundo imobiliário, porque você está pagando um ágio sobre aquela dívida. É diferente do imóvel. O imóvel, às vezes, você pode pagar um ágio, porque todo ano tem reavaliação do imóvel. Então, às vezes, você paga um ágio de 2%, o PVP de 1,02 no fundo de tijolo, e a reavaliação patrimonial no ano foi de 10%, pô, caiu lá para 0,92, ou seja, na verdade, você pagou 1,02, mas na verdade, você levou para casa 0,92, ou seja, comprou descontado. Então, o fundo de tijolo tem essa vantagem aí, e o fundo de papel, não posso te dizer que é uma desvantagem, porque na verdade, isso facilita seu aporte. É menos complexo de você olhar. Então, olhou, fundo imobiliário de papel, PVP maior que 1, cara, vai para outro, porque tem outros descontados. E no caso do RECR, ele é um fundo imobiliário de papel que inclusive participa do índice que vai fazer um rebalanceamento hoje. Então hoje, quando você está assistindo aí esse vídeo, já aconteceu inclusive o rebalanceamento. Pode ser que você consiga aproveitar lá na segunda-feira de alguns preços mais baratos, porque o RECR faz parte desse rebalanceamento e o ETF, ele rebalanceia, às vezes é para comprar, às vezes é para vender. Como os fundos valorizaram bastante, pode ser que tenha vendas ali para rebalanceamento desse ETF. Então, pode ser uma oportunidade de a gente comprar o RECR descontar. Mais descontado do que o que ele tá, porque hoje o RECR está aqui com um PVP de 0,94. É como se você estivesse comprando uma dívida com um desconto ou deságio de 6%. A gente tem certeza que a gente tá pagando 6% mais barato, tá? E aí vamos entender esse dividendo yield aqui, quanto que ele tem de spread, porque ele é um fundo muito antigo, ele é um fundo que tem uma liquidez muito boa. A gente precisa ver se ele tá muito arriscado e se faz sentido a gente aportar. Ó, a cota de fechamento no mês de maio tava em 85,68 e o yield mensal tava de 1,23% ao mês. Muito alto, né? Hoje ele tá cotado aí 83, ou seja, o yield mensal hoje tá mais alto do que isso aqui. Pô, Léo, tá rendendo demais. Concordo com você, tá rendendo muito. Tem algum risco atrelado aqui, não tem? Vamos tentar entender o que que é? Ou será que é porque o fundo ficou muito descontado e isso fez com que o yield aumentasse? Que geralmente a correção do mercado é essa. Taxa Selic subiu, desconta os fundos para os fundos pagar mais próximo ali do rendimento da taxa Selic. Quando a gente olha aqui o portfólio desse fundo, ele é um fundo de papel puro, basicamente, né? É um CRIzão lá, 91% do patrimônio aportado em CRI, e o objetivo dele é realmente aportar em CRI para poder te oferecer rendimentos através de juros. Aí tem um pouquinho ali em FI, um pouquinho em imóvel. Léo, o fundo de papel com imóvel, pois é, ele acionou uma garantia, conseguiu alienar esse imóvel, né? Então ele tem esse imóvel aí no portfólio e tem um pouquinho de cotas de fundo de investimento com liquidez diária que serve de caixa. Então basicamente ali ele tem 6% de caixa, 3% imóvel, 91% em CRI. Fica basicamente assim os valores por ativos. 2,2 bilhão em CRI, 93 milhões em FIs, um pouquinho ali em imóveis, 78 milhões em imóveis e o total do ativo fica em 2,4 bilhões. Quando a gente olha aqui a parte do portfólio de CRIs, a gente consegue ver todos os CRIs que eles têm. Todos os CRIs que ele tem, tá? E ele tem CRI pra caramba. Olha o tanto de CRI que ele tem. 105 CRIs. 105 CRIs. Só que tem um detalhe aqui que você tem que olhar, tá? O que é o detalhe que você tem que olhar? Primeira coisa, vamos ver se tudo tá adimplente, ó. Adimplente, ou seja, tá tudo pagando certinho? Tudo pagando certinho, tudo pagando certinho. Esse aqui, inclusive, foi por vencimento antecipado, ou seja, pagou antes, né? Enfim. Então tá tudo vencendo certinho. Aqui na parte de LTV, que é Loan to Value, ou seja, o quanto que eu dou de emprestado e o quanto que eu ganho de garantia. Ou seja, se eu empresto 100 reais e tenho 100 reais de garantia, o LTV é de 1, ou seja, o LTV é de 100%. Tudo que eu emprestei, eu tenho garantia. Nos fundos de papéis, a gente gosta de ter uma garantia maior. Eu vou emprestar uma caneca, que custa 10 reais, mas eu quero uma garantia de uma caixinha de som, que vale 20 reais, por exemplo. Ou seja, a garantia é o dobro. Se a garantia é o dobro, o LTV vai ficar de 0,5, ou seja, 50%. Então significa dizer que quanto mais garantia eu tenho, menor é o LTV. E aí um LTV abaixo de 60% é muito bom, porque eu tenho mais de 1,2
0,5% de garantia. Ou seja, um LTV de 49% é muito bom, tá? O LTV de 49% é muito bom. O prazo de duração médio dos contratos de 4 anos. E agora, uma coisa muito importante que a gente tem que notar aqui, leve esse ensinamento aí pro resto da sua vida. Toda vez que você for analisar um fundo de papel, você tem que olhar, primeira coisa, indexador e taxa, que você precisa ver spread, se tá muito arriscado, se não tá. Do que adianta você ter um rendimento muito alto, 20% ao ano, se você tá emprestando a IPCA mais 12? Pô, a chance do cara lá que tá pagando IPCA mais 12 não te pagar é alta. Imagina, se o governo empresta 100% CDI, você tá emprestando a 200% CDI, o que significa isso? A sua dívida tá muito mais cara, então o pessoal vai preferir o Tesouro Selic ali, o bancão ou o Tesouro. Quem não vai conseguir pegar emprestado com o governo ou com o bancão? Quem não paga. Então, o cara que vai pegar aquele crédito mais caro é o cara que tá sufocado, é o cara que normalmente já tem histórico de calote, é o cara que vai ficar provavelmente inadimplente, tem mais chance de ficar inadimplente. Ou seja, intrinsecamente, quem empresta muito caro já tem mais risco. A gente não quer comprar um fundo que tem inadimplência. O REC-R tem muito tempo que ele não fica inadimplente, às vezes fica 1, 2% inadimplente, do mesmo jeito que os imóveis às vezes saem o inquilino, ou fica inadimplente o inquilino também. A gente também tem inadimplência dentro de fundo imobiliário de papel. Só que aqui o interessante é a gente calcular essa taxa de aquisição, e esse ensinamento aqui vale muito dinheiro, porque a gente vai pegar esse indexador e essa taxa de aquisição e comparar com o Tesouro Direto. A gente vai fazer isso. E outra coisa que a gente precisa fazer é isso aqui, ó. A gente olha aqui, tem 105 CRIs, mas a gente precisa ver se é 105 CRI mesmo. Porque, perceba, aqui você consegue ver que o devedor aqui desse CRI, ó, aqui o devedor aqui desse CRI é o São Benedito, esse aqui é o Grupo Mateus, esse aqui é o Bari, e aqui agora a gente tem, ó, BS. Então, apesar de serem 6 CRIs diferentes, o devedor é o mesmo. Ou seja, é como se eu pegasse 100 reais, te emprestasse 10 reais agora, 10 reais depois, mais 10 depois, mais... Ou seja, eu emprestei os mesmos 100 reais para a mesma pessoa. Então, eu tenho empréstimos diferentes, mas para a mesma pessoa, ou seja, tem mais risco. E quando a gente vê aqui o portfólio, 0,1% do portfólio, 0,1% do portfólio, 0,1% do portfólio, 0,1% do portfólio. Pouquinho, né? Pouquinho. Mesmo se a gente somar tudo aqui, vai dar 0,5% do portfólio, olha lá. 0,2 mais 0,1 mais 0,1 mais... dá 0,5, 0,6% do portfólio. É muito pouco. Então, se o cara lá que chama BS não pagar, eu vou perder 0,6% só do meu rendimento. Por que é importante eu olhar isso? Porque às vezes você olha lá uma concentração no portfólio de um CRI que tá 6%. Aí você fica, não, até 5, 6% o Léo ensinou que é tranquilo. Beleza. Então, uma concentração de 5, 6% do portfólio é tranquilo em um CRI. Só que aí você não presta atenção. E tem 6%, mais 5%, mais 12%. Aí você vai ver no final, pô, tá concentrado só para um devedor, 30% do portfólio. E se esse devedor ficar negativado, se esse devedor ficar inadimplente, aí você vai perder 30% do seu rendimento. É a mesma coisa de você investir em fundo de tijolo, que tem 30% da receita vindo só de um inquilino, e esse inquilino tem problema e já ficou inadimplente uma vez, então tem seu risco. Não quer dizer que você não vai investir, mas tem seu risco. Se você encontra fundos imobiliários como o REC-R, que são extremamente diversificados, pulverizados, a gente pode falar que é pulverizado. Vamos pegar aqui os que mais têm participação, ó. Por exemplo, esse aqui, 5,3% do PL, é do Realiza 2025. Deixa eu ver se é isso mesmo. Realiza 2025. Vamos pesquisar aqui então. Você dá um Ctrl F, ó, te ensinar um hackzinho aí pra você pesquisar, tá? Você dá um Ctrl F e digita Realiza 2025, beleza? Vamos ver quantos tem, ó. Tem esse, que é o de 5,3, e depois já passa lá pra baixo, ou seja, não tem outro aqui nessa lista. Então é 5,3 mesmo. Vamos ver se tem um outro aqui que é grande. Ó, 2,6, esse aqui de 2,6. É desse devedor chamado Melhoramentos. Então vamos lá no Ctrl F, digito Melhoramentos. Ó, achou 3 nomezinhos. Vamos ver onde que estão? Ó, Melhoramentos lá embaixo e 2 melhoramentos só com a descrição do crime, mas não é nessa lista então. Então só 2,6 mesmo. Ou seja, consegue perceber que aqui ele não tem concentração de portfólio? Ó, esse aqui, 3,3, ó, H2 Energy. Aqui você já consegue ver que tem 2 H2 Energy aqui. Vamos pesquisar para ver se tem mais do que esses dois? Ó, tem só esses dois aqui. Então são 2 CRIs para o H2 Energy. Apenas 2 CRIs, que é 1,1 mais 3,3, ou seja, 4,4, tá tudo certo. Olha aqui pra você ver, a maior concentração dele é esse Hotel Rosewood aqui, ó. Olha lá pra você ver. Ele tem 2 CRI pra esse hotel, um é 7,1 e o outro é 2,7, ou seja, 9,8. Léo, muito concentrado? Um pouquinho mais concentrado, 9%. Não é, meu Deus do céu, é o fim do mundo, não. Mas aqui você consegue ver que grande parte do portfólio dele é extremamente pulverizado, ou seja, nos dá segurança, né? Nos dá mais segurança. Só esse ensinamento
ensinamento pra você aí, já vale o like no vídeo e já vale a sua inscrição. Se você não tá inscrito, dá uma olhada aí que tem muita gente que acompanha o vídeo, vem aqui todo dia, curte o vídeo e não confere se tá inscrito. E às vezes o YouTube te desinscreve, não sei porquê. Tem gente falando isso. Então olha pra você ver aqui nosso personal, tem 30% das pessoas que nos acompanham não são inscritas. Clica aí pra você se inscrever, você vai me ajudar pra caramba. E sendo bem sincero, se você quiser aprender muito mais do que isso aqui, isso aqui é um detalhe, né? Isso é um detalhe que muda a sua análise de uma vez por todas. Vou te ensinar um outro detalhe que é sobre as taxas, mas se você quiser aprender isso de maneira profunda, é justamente o que eu vou ensinar na nossa imersão Liberdade com Dividendos, que vai acontecer agora, recente, vai ser na próxima terça-feira, dia 23, 24 e 25, às 20 horas. Na segunda aula, ou seja, no dia 24, eu vou te ensinar como que você vai escolher as melhores ações e os melhores fundos imobiliários. Porque uma dúvida que você provavelmente ficou na cabeça é como que o Léo chegou nesses fundos. Eu tô entendendo que o REC-R ele é uma oportunidade, mas como que o Léo chegou no REC-R? Como que o Léo chegou no RZTR? Porque isso é muito importante. Você não vai ler 615 relatórios todo mês, que são os fundos que existem lá, são listados na bolsa, né? Você não vai ler pra ver qual que é a oportunidade, você não tem tempo pra isso. Então você precisa chegar nos melhores pra você ler os melhores. Se você quiser aprender como que eu faço isso, lá na segunda aula da imersão eu vou te ensinar este detalhe. Na primeira aula eu vou montar um plano junto com você para você se aposentar. Você vai saber o quanto que você tem que investir, por quanto tempo você tem que investir, em quais ativos você tem que investir para conquistar a sua aposentadoria. Na segunda aula a gente vai aprender a escolher os ativos e na terceira aula eu vou te mostrar como que você tem que tratar esses ativos, quais são os cuidados que você tem que tomar para você bater a inflação, bater a média do mercado e realmente conquistar a sua liberdade financeira. Então não vacila. Escaneia esse QR Code aqui para você se inscrever lá na imersão. É gratuito. O que você vai perder? Nada. O máximo que você pode perder é o seu aeróbico que você vai fazer, ou então uma reunião importantíssima que você tem lá na África, sei lá, na Europa, que você vai ter que desmarcar para poder assistir essa aula, porque ela é muito mais importante. Então não vacila não, escaneia o QR Code. No link da descrição também tem um link para você entrar no grupo do WhatsApp. Lá dentro do grupo do WhatsApp é muito importante que você entre, porque é lá que eu vou mandar os PDFs, é lá que eu vou mandar a planilha que a gente vai utilizar nessa imersão, vai ser top pra caramba. E cuidar com o golpe, viu? Tá tendo muito golpe. Você entra no grupo do WhatsApp, vem uns robozinhos sem vergonha, tentando falar com você. Não caia nesses golpes, já bloqueia. Ninguém vai te chamar no privado ali. Em algum momento, se algum administrador te chamar no privado, aí você pode responder. Mas não confia quando o cara falar, ah, eu sou administrador. Você tem que ir lá no grupo e checar, ver se ele é administrador mesmo, tá? Tome cuidado com o golpe, não vacila. O povo quer ganhar dinheiro sem trabalhar. O povo quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Não caia nesses golpes não, pelo amor de Deus. Então vamos pro segundo aprendizado aqui, que é as taxas de aquisição. Em geral, eles colocam aqui você poderia somando, né? Você vê aqui que ele tem CDI e IPCA. Aí IPCA mais 8, IPCA mais 8,5, enfim. Mas, em geral, eles sempre deixam um consolidado. Todo fundo de papel deixa um consolidado. Então, vamos abaixar aqui, ele dá o detalhe de cada um dos CRIs aqui. Se a gente abaixar aqui, a gente consegue ver, ó, 61% é com IPCA, mais 25% sem variação negativa. Por quê? O que é isso? Na verdade, aqui é que 86% do portfólio dele é indexado a IPCA. Esse IPCA sem variação negativa significa que quando houver deflação no Brasil, ele não vai ter um rendimento negativo. Por exemplo, é IPCA mais 8. Então rende 5,32 hoje, que é o IPCA mais 8. Ou seja, 3%. Vamos supor que em um mês o IPCA vem negativo de menos 0,30. Então vai receber naquele mês menos dividendos nesses fundos aqui que são indexados a IPCA. Aí 25% é sem variação negativa. Quando tem variação negativa, ela é desconsiderada. Rende só o pré-fixado. Aí ele tem um pouquinho ali de CDI, um pouquinho de taxa referencial, um pouquinho de IGPM. Então você percebe que isso aqui é um fundo indexado ao IPCA, tá? Fundo indexado a IPCA, basicamente. E aqui a gente consegue ver a taxa média de aquisição. Olha que bonito isso aqui, cara. Olha que bonito isso aqui. Quando a gente pega aqui, grande parte do portfólio é IPCA, né? É o IPCA. Então é IPCA mais 8,71. E aí agora eu vou te ensinar um truque, tá? Então, realmente, presta atenção, para de olhar pro lado aí. Como que eu vejo se isso aqui é arriscado ou não? Você precisa ir para o benchmark. Qual que é o benchmark? O Tesouro Direto. Então vamos lá no Tesouro Direto, preços e taxas, no IPCA+, de curto prazo. Curto prazo. Por que curto prazo? Por que eu não pego lá o de longo prazo? Porque os fundos imobiliários, eles têm íntima relação com o IPCA, principalmente esses IPCAs de repasse mais curto. Então a gente vai cobrar, principalmente porque o vencimento é parecido também, né? O investimento lá de 4 anos, aqui também vencimento de 4 anos. Então a gente vai cobrar o que dos fundos imobiliários? É o IPCA mais 7,59 mais um spread. Só que tem aqui um pulo do gato, um jump off the cat, o pessoal fala, né? O pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Quando você investe no IPCA mais 7,59, você tá ganhando quanto de rentabilidade? Ah, Léo, eu tô investindo aqui no IPCA mais 7,59, então eu tô ganhando 7,59 mais o valor do IPCA lá do Banco Central. Ó, vou entrar aqui no Banco Central, vamos ver aqui. Pô, o Banco Central aqui tá falando que a inflação tá de 5,32. Então, teoricamente, eu tô ganhando aqui 7,59, fazendo conta de padaria, porque aqui, na verdade, eu tinha que somar através de fatores, tá? Mas aqui, só pra você entender, 5,32. Então, quer dizer que eu tô ganhando aqui, investindo neste IPCA,
12,91. Aí que você se engana. Sabe por quê? Porque tem imposto nesse negócio aqui. E quando você investe no IPCA+, você paga imposto não só pelo pré-fixado, mas também pelo IPCA. Então é um título que te protege do IPCA, mas se o IPCA sobe muito, você paga muito imposto sobre ele. Você paga muito imposto sobre ele. Então vamos ver aqui qual que é o rendimento real disso. Eu tô fazendo conta de padaria, se você quiser aprender isso aqui mais aprofundado, participa da aula lá, que lá eu vou fazer bem certinho. Mas presta atenção aqui pra gente ir mais rápido. Eu tô ganhando 12,91, eu vou tirar 15% de imposto de renda, que até agora é 15%, né? Se a partir de 2 anos seguir na tabela regressiva, você paga só 15% de imposto. O Haddad quer trocar e unificar a alíquota para 17,5%. Na MP, teoricamente, vai passar a valer a partir de 2026, o que vai ser pior ainda aqui, né? Mas tudo bem. Vamos levar em consideração aqui que vai ser 15% mesmo, porque é o que vale hoje. Então, tirando 15%, você vai receber 10,97. Beleza, se eu tô recebendo 10,97 e o IPCA tá de 5,32, vou só diminuir aqui, perceba, se eu invisto no IPCA mais 7,59, na verdade eu tô tendo um rendimento de IPCA mais 5,65. IPCA de mais 5,65. Então não se engane com isso aqui, tá? Não se engane com isso aqui, você tá recebendo IPCA mais 5,65. E aí eu vou te ensinar agora o Jump of the Cat. Quando você pega aqui, ó, o IPCA mais 7,59 e vai comparar lá com quanto o REC-R tá pagando, o REC-R tá pagando o IPCA mais 7,71. Pra gente classificar o fundo em High Grade, Middle Risk, que é risco mediano, ou High Yield, que é um risco mais alto, paga muito, mas também tem risco mais alto, o High Grade é aquele que tem um risco mais baixo, a gente usa taxas de spread. E eu explico isso numa aula de 2 horas dentro da mentoria. Não vou te explicar isso aqui agora porque não tem tempo, mas entenda aqui de maneira bem básica, tá? De maneira bem básica, com licença poética. Se o spread é de 1, 2%, o fundo imobiliário, ele tem uma característica mais High Grade. Ou seja, se a gente olha, o que é spread? É a diferença. Se a gente olha aqui agora, tá 7,59. Se o fundo imobiliário paga até IPCA neste momento, tá? Porque quando o IPCA tiver IPCA mais 2, aí o High Grade vai ser diferente. Mas aqui, se a gente olha o momento atual, teoricamente até um IPCA mais 9,59, um IPCA mais 8,5, um IPCA mais 9, ele seria High Grade, tá? Então, somando 2 aqui, 9,59. Então, até 9,59 seria um fundo High Grade. Ele tem quanto aqui, ó? IPCA mais 8,71, ou seja, é um fundo seguro. É um fundo seguro. Teoricamente, os devedores, eles não vão conseguir uma dívida melhor do que essa. Raramente vai conseguir uma dívida melhor que essa no momento. Então, teoricamente, a chance de inadimplência é um pouco menor. A chance de inadimplência é um pouco menor, beleza? E eu usei muita licença poética aqui porque eu quis encurtar um pouquinho o vídeo, tá? Mas isso aqui é uma técnica para você prever risco de fundo. Ou seja, o REC-R é um fundo de papel atrelado a IPCA que está com a taxa de aquisição, porque isso aqui foi quando ele comprou, tá? É a taxa de aquisição média, é o que ele comprou. Então, se você pagar o PVP de 1, você vai receber IPCA mais 8,71. E ainda por cima, isento de imposto de renda. Paga muito mais do que o Tesouro, né? Entendeu? Porque que nem sempre faz sentido você investir no Tesouro IPCA mais 7, IPCA mais 6. Nossa, IPCA mais 6 é muito bom. É muito bom, sim. Mas faz sentido eu investir muito meu dinheiro lá no IPCA mais 7? Tem ótimas oportunidades aqui também. É o IPCA mais 8,71 se eu pagasse o PVP de 1, mas ele tá descontado, né? Então, na tabela de sensibilidade, eu vou receber um IPCA mais 9, um IPCA mais 10, isento de imposto de renda. É o IPCA mais 10 mesmo. Não é o IPCA mais 7 lá, que no final eu vou receber IPCA mais 5. Entende? Quando eu olho a tabela de sensibilidade aqui, ó, preste atenção. A cota de fechamento é 85,61, porque o 8,71 foi o quanto ele comprou. No preço patrimonial dele, 89,24. Então, se você comprar 89,24, você vai receber isso aqui. No Tesouro, você consegue comprar descontado? Não consegue. Quando você paga aqui esse preço aqui, você está pagando PVP de 1 naquele momento. PVP de 1 naquele momento. Aqui no fundo imobiliário, você consegue pagar descontado, porque nós estamos com PVP agora de 0,94. Ou seja, eu estou pagando ali R$83, eu estou ganhando mais do que IPCA mais 10, né? Realmente uma ótima oportunidade. Além disso, o REC-R tem uma gestão muito ativa, então ele faz muito ganho de capital. Por exemplo, no mês de março e no mês de abril, ele fez muito ganho de capital. Então você consegue ver aqui que a distribuição no regime caixa foi de 30 milhões, R$1,15. Em abril, foi 35, R$1,36. Em maio ele não fez tanto ganho de capital e aí por isso voltou ali ao normal de 1,05 por cota. E aí o ideal é que você não espere sempre 1,05, 1,015, porque realmente você tem que olhar o recorrente do fundo. Então não espere rentabilidades igual aos últimos 3 meses, essa distribuição dos últimos 3 meses, mas espere sim uma rentabilidade acima da média aí, principalmente se você está comparando com a renda fixa ou com algum tipo de empresa muito alavancada, né? Realmente aqui o resultado vai ser bem bom. E no caso da administração dele, na minha opinião, é uma administração muito justa, não
não tem taxa de performance e a taxa de gestão, de consultoria, é sobre o patrimônio líquido. Então, quanto o patrimônio líquido do fundo cai e como ele está indexado a IPCA, normalmente vai cair patrimônio líquido com marcação de mercado, ele diminui a sua taxa de administração. Na minha opinião, bater aí um IMAB-B mais 1% na sua cota patrimonial é forte. Isso você compra ainda descontado, né? Por isso que ele está na minha carteira aqui, já tem uma rentabilidade com ele de 38% e provavelmente vamos aumentar a posição. Dito isso, passamos muito tempo no REC-R aqui te explicando, que na minha opinião aí fica pau a pau com esse próximo fundo, que é o RZTR. O RZTR, ele tem uma característica muito boa, que ele é um fundo de terras agrícolas. Então ele não é um FIAGRO, tá? Ele é um fundo de terras agrícolas. O que ele faz? O FIAGRO, ele empresta dinheiro para o setor do agronegócio. Então ele empresta o dinheiro pro cara plantar, ele empresta o dinheiro pro cara construir o silo, ele empresta o dinheiro para comprar trator. É isso que é o FIAGRO. No caso de terras agrícolas, Betal, Betra, RZTR, esses caras, eles compram a fazenda e alugam. Eles compram o silo e alugam. Eles compram ali a parte logística e alugam do agro, né? Então é diferente, é fundo de tijolo mesmo, tá? E aqui no caso do RZTR, ele usa uma estratégia chamada Sale to Leaseback. E eu vou te explicar essa estratégia porque é essa estratégia que faz ter rendimentos de arrendamento médio de contrato de 15% ao ano. Imagina, 15% ao ano de rendimento advindo dos aluguéis. Nossa, Léo, mas isso não é muito? Isso é muito. Isso é muito. O cap rate normal dos logísticas, cap rate normal aí de laje, cap rate normal de shopping fica na casa dos 9, 8,5, 10% é estourado. Quando pega 10% é muita coisa, tá bom demais o shopping. E aqui no caso, o prazo médio dos contratos são 10 anos e a taxa média é 15%. Por que é 15%? Não faz sentido, Léo. Eu até anotei ali, ó, explicar o porquê é tão alto e quais são os riscos. Isso advém de uma estratégia que o RZTR aplica. O que ele faz? Ele vai pegar aqui, por exemplo, a fazendinha lá do cara e o Joãozinho mora aqui, ó. Vamos pegar aqui o Joãozinho, ele mora aqui nessa fazendinha. Só que ele tá sem dinheiro. Ele queria pegar um dinheiro emprestado para poder construir aqui o curral, para ele tirar leite das vaquinhas dele. Enfim, pensa nisso. E aí ele tenta pegar dinheiro emprestado, não consegue, por exemplo, tenta pegar dinheiro emprestado, não consegue, ou tá muito caro. Aí ele, vou deixar esse curral para me construir depois. O RZTR chega aqui, ó. O RZTR aqui chega aqui e fala assim: você tá tentando pegar dinheiro emprestado, mas não consegue? Eu tenho um bom negócio pra você. Presta atenção. Eu vou fazer o seguinte, eu compro a sua terra de você, deixo você nela, você aluga ela, e aí com o dinheiro que eu comprei sua terra, você pode fazer seus investimentos e tal, e eu te prometo vender essa terra pelo mesmo valor que eu comprei. Ou seja, olha só que estratégia legal. Inclusive até os fundos de logísticas agora estão aplicando essa estratégia aí também. Olha só, ele faz assim, ó, vou pagar 100 milhões nessa terra, você queria pegar 10 milhões emprestado, não é? Pois é, eu vou pagar 100 milhões na sua terra, aí a terra agora é minha, só que eu vou te alugar ela, e eu te prometo que daqui 10 anos eu vendo, isso através de uma opção de compra, um contrato, daqui 10 anos eu te vendo ela por 100 milhões de novo. Só que você concorda comigo, Joãozinho, que se eu compro ela por 100 milhões de você agora, e lá daqui 10 anos eu vou ter que te vender ela por 100 milhões também, você concorda comigo que é justo que você pague um aluguel mais caro? Ou seja, o que o RZTR faz? Ele adianta a valorização do imóvel já no aluguel. Então o aluguel é tão alto assim, porque ele já está adiantando a valorização do imóvel. Vamos supor que em 10 anos esse imóvel aqui valorizasse para 150 milhões. Ele vai ser obrigado a vender pro Joãozinho por 100, ou seja, vai perder 50 milhões? Não. Muita gente pensa isso, vai perder 50 milhões. Na verdade não, ele já capturou esses 50 milhões durante esses 10 anos com os contratos mais caros. E aí que tá, se ele coloca um contrato mais caro, olha só a estratégia. Se ele coloca um contrato mais caro, o cara aqui tá capitalizado, né? Tem 100 milhões lá. Capitalizado, construiu o curral dele 10 milhões e ficou com 90 milhões no bolso. Então ele tem dinheiro para pagar o contrato, ou seja, chance baixíssima de inadimplência. E além de ter uma chance baixa de inadimplência, caso ocorra inadimplência, o contrato de opção de compra é cancelado. Ou seja, sabe o contrato que eles montaram lá? Daqui 10 anos eu vou ter que te vender de novo por 100 milhões? Pois é, se você deixar de me pagar um mês, se você ficar inadimplente, é cancelado o contrato. Ou seja, até o dia que você pagou, eu recebi valorização do imóvel já adiantada. Se você não pagou, o imóvel eu não sou obrigado a te vender de volta por 100 milhões. Eu posso te vender por 150 milhões se você quiser comprar. Ou seja, é como se ele ganhasse 2 vezes a valorização de imóvel se o inquilino não pagar. E se o inquilino pagar, ele já está recebendo a valorização do imóvel mais o aluguel. Ou seja, é bom demais pro RZTR. Essa estratégia é muito boa. E o RZTR está aplicando ela de maneira, assim, respeitável. Que outros players do mercado também tentaram e não conseguiram com tanto êxito quanto o RZTR. Então eles compram a fazenda já descontada para poder cobrar no aluguel mais caro
já para adiantar essa valorização do imóvel, e se não pagar é bom demais. Inclusive ele deixa ali embaixo uma explicação da diferença entre ele e o Fiagro. E muita gente tava chamando ele de pessoa aí que é profissional de investimento em fundo imobiliário. Ai, meu Deus do céu. Ó, como essas informações detalhadas sobre o fundo, qual a grande diferença do Terrax, que é o RZTR, para os outros fundos que investem em títulos de dívidas, tal como os FIs e os Fiagros em geral? A diferença é o risco de calote. O RZTR não tem risco de calote. Para ele, se acontecer um calote, é bom demais. Por quê? Ó, consideramos baixa inadimplência envolvida nessa operação, uma vez que, em caso de default, ou seja, não pagar os contratos, a opção de recompra é rescindida. Nesse cenário, o RZTR seria beneficiado por toda a valorização imobiliária acumulada desde a aquisição, a qual é realizada com deságio, ou seja, eu já compro mais barato, e aí eu não vou ter a valorização, porque eu tô cobrando a valorização já no contrato, por isso que o contrato eu cobro tão caro, 15% ao ano. Desses 15%, 10% é o aluguel, 5% já é a valorização. Durante 10 anos é a valorização lá de 100% do imóvel, por exemplo. Pois o ativo poderia ser vendido a qualquer momento, a preço do mercado. Vale ressaltar que os ativos são propriedade do fundo, o que difere da operação de dívida, com garantia imobiliária. Quando você empresta, por exemplo, eu emprestei, vamos pegar o mesmo cenário, eu emprestei 100 milhões pro Joãozinho comprar a fazenda. Ele comprou a fazenda e me deve 100 milhões. Aí ele coloca como garantia a fazenda. Se ele não me pagar, eu tenho como garantia a fazenda, mas até eu pôr a mão nessa fazenda, meu amigo, primeiro eu vou ter que entrar com algum processo jurídico aqui, legislativo, aí a fazenda vai ter que ir a leilão, aí vai vender a fazenda, às vezes muito descontado leilão, você sabe que é muito descontado, às vezes faz essa venda e eu recebo só uma parte da dívida, ou seja, é muito diferente o risco entre RZTR e um risco de papel, RZTR muito mais seguro. Inclusive uma prova disso foi uma negociação que inclusive gravei vídeo no canal, que ele fez uma venda de uma fazenda com valorização, porque teve default, aí rescindiu a operação de recompra, ele fez essa venda, e essa venda foi uma venda com maior lucro na casa dos fundos imobiliários, maior lucro assim de valorização, e aí ele vai receber essa valorização aí parcelada nessa venda, e ele tem um lucro acumulado de 2,55, é lógico, não dá para ele pagar tudo agora, esses 2,55 que tá acumulado, não vai ser no próximo semestre, porque o regime caixa ele vai receber isso semestralmente, então vai demorar um pouquinho para ele receber, mas é um fundo aqui que tem um guidance bem atrativo, de R$1 a R$1,10, né, já tá pagando aí 1,5, já tem muito tempo, provavelmente vai continuar pagando 1,5 aí até final do ano. Pode ser que depois reduza um pouquinho? Cara, sendo bem sincero, pode ser que inclusive continua mais ou menos nessa faixa aí, porque os contratos eles já foram firmados e eles são de longo prazo, ou seja, ó, apesar das recentes altas da Selic, atualmente 14,75, já até subiu de novo agora na quarta-feira para 15, as operações Sale to Leaseback e Buy to Lease continuam atrativas, com taxas já alocadas de 15,02%. Isso isento de imposto de renda, hein? 15,02% isento de imposto de renda, tá bem atrativo, tá bem atrativo. Hoje ele é a terceira posição da minha carteira e ele tá descontado aí com PVP de 0,95. Deixa eu até confirmar aqui, acho que isso aí, 0,95, liquidez muito boa também, 13,12%. Então, realmente, dois fundinhos aí para você analisar com atenção, principalmente porque ainda são setores que não valorizaram tanto. Quais são os setores que mais valorizaram? Logística e HGRU, através daquele estudo que a gente fez lá nos relatórios de FOFs. Então ainda tem espaço para eles valorizarem. Lembrando que o RZTR já chegou a custar 1,1 de PVP. Eu comprei ele há uma época atrás, a 0,89. Cheguei a vender ele a 1,1 de PP, que tava muito descolado. O pessoal ficou doido por conta da estratégia, né? Tava muito descolado. E agora já é a terceira posição da minha carteira de novo. Ou seja, não seja impaciente. Também não seja preguiçoso. Analise as coisas que você vai fazer com seu dinheiro. Analise os fundos imobiliários. Eu tô aqui justamente para te ajudar. Só que você tem que deixar eu te ajudar. Eu tô falando, pô, vou gravar 6 horas de aula gratuita pra você. Se você não assistir, você é louco. Doido, mas é isso que eu posso oferecer. O terceiro fundo imobiliário, não vou ler o relatório dele aqui junto com vocês, porque eu já li esse relatório e continua sendo uma ótima oportunidade, o GGRC, segunda posição da minha carteira. Ele é um fundo logístico, ele tem uma parte logística industrial, uma parte de logística mesmo, então ele tá inclusive com a gestão muito boa, muito ativa, trocando esses galpões logísticos e industriais para galpões logísticos puros, porque os industriais eles têm um pouquinho mais de dificuldade para quando alguém rescindir algum contrato, fazer um novo aluguel. Imagina, eu preparo uma fábrica para a parte industrial química de tabaco, por exemplo, Souza Cruz lá, por exemplo, alugo para Souza Cruz. Aí depois que a Souza Cruz sai, eu quero alugar para uma empresa de comida ou de amaciante, uma indústria de... Entende que vai ter que fazer adaptações, então é mais caro. O setor logístico industrial ele tem alguns parênteses, mas mesmo assim, grande parte já do portfólio dele não é mais logístico industrial. Estão usando uma técnica que eu já expliquei aqui no canal também, que é a emissão de novas cotas para poder fazer compras. Ele incorporou um fundo imobiliário e inclusive eu expliquei tudo isso neste vídeo aqui, ó. No
no penúltimo rumo ao 100k, né? Antes desse rumo ao 100k que eu soltei agora na segunda-feira, eu soltei esse outro rumo ao 100k onde a gente fez uma venda de um fundo imobiliário, tirei um fundo imobiliário da carteira que não estava mais interessante e coloquei uma parte desse dinheiro que eu tirei em GGRC. Lá eu explico, leio o relatório de GGRC, explico bem direitinho. Você vai gostar demais de assistir esse vídeo aqui. Então, vai lá no rumo ao 100k 36. Caramba, já tem tempo, né, que eu tô gravando rumo ao 100k, né? 3 anos encacetada. Deixa aqui nos comentários se você tem um desses fundos imobiliários e se você vai aumentar a posição desses fundos imobiliários. Analise bem antes de fazer seus investimentos. Nada disso aqui é uma recomendação. Siga isso aqui como uma maneira didática de te ensinar coisas que você não sabia. Te convido de novo a fazer a inscrição aí nessa imersão que vai ser absurda. Não vacila, não perde de verdade. Faz a pipoquinha, coa o café, pega a coquinha lá, ó, o seu copinho do Naruto, pega sua coquinha gelada, chama sua princesa pra você assistir essas aulas que vai ser engrandecedor demais, beleza? Fica com Deus, papai do céu te abençoe, até o próximo vídeo que será excepcional.